Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Seja bem-vindo a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da nossa querida Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que nós entrarmos no ar. Você também pode ouvir, pode nos prestigiar e participar pelo Facebook da Antena Esportiva, que é a Rádio AE. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook. Tem também um aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play e na Apple Store. De graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. E tem também as redes sociais para você seguir a gente. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Este final de semana vamos ter o concurso 1009 da Loteca. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora eu quero te dar uma dica importante para você fazer a sua fezinha na Bet Nacional, parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar os mercados como resultado final, número de gols, número de escanteios, diversos mercados para você apostar, e você pode aproveitar as dicas que a gente dá aqui no Lotecando. Para você apostar na Bet Nacional é muito simples. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e fazer o seu cadastro. Na hora de fazer o seu cadastro, é só você colocar o código de afiliado BEAntena, que também está na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem. Depois da gente falar da Bet Nacional, vamos agora falar sobre o concurso 1009 da Loteca, que tem estimativa de prêmio de R$500 mil. R$500 mil é o prêmio para quem acertar os 14 jogos, os resultados dos 14 jogos da programação da Loteca neste final de semana. Programação que vai aparecer aí na sua tela, para você que está no YouTube e também no Facebook, com os jogos do Brasileirão Séries A e B. Jogo 1, Atlético Mineiro e Corinthians. Jogo 2, Cruzeiro e Bahia. Jogo 3, São Paulo e Goiás. Jogo 4, Náutico e Londrina. Jogo 5, Ituano e Chapecoense. Jogo 6,
CRB e Novo Horizontino. Jogo 7, Botafogo e Atlético. Jogo 8, Avaí e Flamengo. Jogo 9, Guarani e Brusque. Jogo 10, Fluminense e Red Bull Bragantino. Jogo 11, Juventude e Ceará. Jogo 12, Palmeiras e Internacional. Jogo 13, Atlético Goianiense e América Mineiro. E jogo 14, Fortaleza e Santos. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos para você aqui no som da Antena Esportiva, para quem sabe você faturar esse prêmio estimado em R$500 mil. Começando pelo jogo 1, Atlético Mineiro e Corinthians, domingo 6 da tarde no Mineirão, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. Este final de semana vai marcar o fim do primeiro turno do Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro é o quinto com 31 pontos e o Corinthians é o vice-líder com 32, as duas equipes muito próximas na tabela de classificação. Na rodada do final de semana, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo fora de casa por 1-0 e nesta quinta-feira visita o Cuiabá na Arena Pantanal. Já o Corinthians entrou em campo neste meio de semana e, pelo Brasileirão Série A, derrotou o Coritiba em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Galo, do técnico turco Mohamed, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Corinthians, do técnico português Vitor Pereira, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o Atlético Mineiro tem 77% de aproveitamento e o Corinthians, como visitante, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 77% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 16% de chances de empate e 7% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e o Galo venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians. Já o Corinthians acumula um jejum de 5 partidas sem vencer como visitante, isso por todas as competições, e saiu derrotado nos últimos 5 duelos contra o Atlético Mineiro. Jogo 2, Cruzeiro e Bahia, sábado 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 20 do Brasileirão Série B. A Raposa lidera a segundona com 42 pontos e o Bahia é o terceiro com 34, as duas equipes na zona de classificação para a Série A do Brasileirão 2023. Na rodada deste meio de semana, a última rodada disputada do Brasileirão Série B, o Cruzeiro empatou com o CSA em 1-1 fora de casa e o Bahia empatou com o CRB na Arena Fonte Nova em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Bahia tem quase o mesmo retrospecto. 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante, em 2022, o Cruzeiro acumula 85% de aproveitamento. E o Bahia, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Cruzeiro, 43% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Bahia. O Cruzeiro acumula uma sequência de 9 vitórias seguidas como mandante pelo Brasileirão Série B e ainda defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante, enfrentando o Bahia. Já o tricolor baiano defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e também defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Cruzeiro. Jogo 3, São Paulo e Goiás, sábado 7 da noite no Morumbi, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 10º com 25 pontos, o esmeraldino é o 14º com 21. Na rodada disputada neste meio de semana, o São Paulo foi até Porto Alegre e empatou com o Internacional em 3-3. Já o Goiás recebeu o Fluminense na Serrinha e se deu mal, perdeu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni, o Robocop, vem de 2 vitórias e 3 empates, vem de uma sequência invicta. Enquanto o Goiás do técnico Jair Ventura vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.
Como mandante na temporada, o São Paulo tem 78% de aproveitamento, foram apenas 2 derrotas em 24 jogos, enquanto o Goiás como visitante tem 50% de aproveitamento em 2022. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o São Paulo, 27% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Goiás. O São Paulo acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o tricolor venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante, enfrentando o Goiás. Já o Esmeraldino sofreu 5 derrotas nas 9 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A, e o Goiás venceu 5, ou seja, metade dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Jogo 4, Náutico e Londrina. Sábado, 6h30 da tarde, nos aflitos pela rodada 20 do Brasileirão Série B. O Timbu está na zona de rebaixamento, é o 18º com 18 pontos, e o Londrina é o 7º com 26 pontos. Na rodada disputada neste meio de semana, o Náutico foi derrotado pela Ponte Preta fora de casa por 1-0, e o Londrina em casa bateu o Sampaio Corrêa do Maranhão por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Náutico vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Timbu vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos, o que acabou causando a demissão do técnico Roberto Fernandes. Já o Londrina, do técnico Adilson Batista, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Náutico tem 44% de aproveitamento e o Londrina tem um aproveitamento baixo como visitante, apenas 25%. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Náutico, 32% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Londrina. Ou seja, a tendência é de empate ou coluna 2. O Náutico venceu apenas uma das 9 partidas pelo Brasileirão Série B, das últimas 9 partidas válidas pela segundona. Além disso, o Timbu saiu derrotado nos 3 últimos duelos, atuando em casa contra o Londrina. Por outro lado, a equipe paranaense sofreu 6 derrotas nas 9 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série B, o que explica o baixo aproveitamento como visitante, e o Londrina defende uma invencibilidade de 7 duelos enfrentando o Náutico. Jogo 5, Ituano e Chapecoense. Sábado, 7 da noite, no Novelli Júnior, em Itu, pela rodada 20 do Brasileirão Série B. O Galo de Itu é o 16º com 20 pontos e a Chape é a 13ª com 22 pontos. Na rodada passada, as duas equipes ficaram na coluna do meio. O Ituano empatou fora de casa com o Vasco da Gama em 1-1 e a Chapecoense recebeu o Guarani na Arena Condá e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Ituano vem de 3 empates e 2 derrotas, o que causou a saída do técnico Mazola Júnior. Já a Chapecoense, do técnico Marcelo Cabo, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Ituano tem 56% de aproveitamento e a Chapecoense, como visitante, tem 45% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Ituano, 55% de chances de empate e 23% de chances de vitória para a Chapecoense. Por que esse equilíbrio? Porque o Ituano acumula um jejum de 6 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B e venceu apenas 2 das últimas 14 partidas pela segundona. Já a Chapecoense sofreu apenas 2 derrotas nas 10 partidas que fez como visitante até agora neste Brasileirão Série B, e o time catarinense venceu apenas 3 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Sábado, 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 20 do Brasileirão Série B.
O time alagoano é o 10º colocado com 25 pontos e o Novo Horizontino é o 8º com 26. Na rodada passada, o CRB visitou o Bahia e empatou em 1-1 e o Novo Horizontino em casa derrotou o Operário Ferroviário por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o CRB vem de uma vitória e 4 empates, vem de uma sequência invicta, porém cheia de empates. Enquanto o Tigre de Novo Horizonte vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, na temporada, o CRB tem 62% de aproveitamento e o Novo Horizontino, como visitante, tem apenas 23% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o CRB, 33% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Novo Horizontino. Isso porque o CRB empatou as últimas 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B e defende uma invencibilidade de 8 partidas pela segundona. Já o Novo Horizontino venceu apenas 2 das 9 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série B e venceu 4, apenas 4, das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 7, Botafogo e Atlético. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 12º com 21 pontos e o Furacão é o 4º com 31 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, o Botafogo foi superado fora de casa pelo Santos por 2-0 e o Atlético bateu o Atlético Goianiense por 4-1 na Arena da Baixada. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Luiz Castro vem de 1 vitória e 4 derrotas. O Botafogo acumulou 4 derrotas nos últimos 4 jogos, enquanto o Atlético do técnico Filipão vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 49% de aproveitamento, ou seja, jogar no Estádio Olímpico Newton Santos não é tão assustador assim como para os times visitantes, enquanto o Atlético, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Botafogo, 11% de chances de empate e 62% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Botafogo sofreu 5 derrotas nas 8 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, ou seja, mais da metade. Além disso, o Botafogo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético. Já o Furacão venceu 4 das 9 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, ou seja, um baixo aproveitamento. E o Atlético venceu 6 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Botafogo, ou seja, mais da metade, 60%. Jogo 8, Avaí e Flamengo. Domingo, 11 da manhã, na ressacada, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 13º com 21 pontos e o Flamengo é o 7º com 27. Na rodada deste meio de semana, o time catarinense foi derrotado pelo Ceará, fora de casa, por 1-0. E o Flamengo, em Brasília, venceu o Juventude pelo placar de 4-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Eduardo Barroca conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Flamengo, do técnico Dorival Júnior, vem em boa fase, com 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Avaí tem 55% de aproveitamento, enquanto o Flamengo, como visitante, tem 56% de aproveitamento. As probabilidades indicam o favoritismo para o Avaí, 50% de chances de dar coluna 1 nesse jogo 8, contra 22% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos saber o porquê. O Avaí sofreu apenas 2 derrotas nas 9 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. No entanto, o Avaí venceu apenas 3 dos 7 duelos como mandante contra o Flamengo. Isso em toda a história. Já o Flamengo venceu apenas 2 das 9 partidas como visitante
neste Brasileirão Série A. E o Mengão defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Avaí. Jogo 9, Guarani e Brusque. Domingo, 11 da manhã, no Brinco de Ouro, pela rodada 20 do Brasileirão Série B. O Bugre é o 19º com 18 pontos e o Bruscão é o 12º com 22. O Guarani dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Bugre empatou com a Chapecoense fora de casa em 0-0 e o Brusque em casa empatou com o Grêmio em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a equipe catarinense vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas também. Só que o Brusque tem um jejum de vitórias que já dura 3 partidas, enquanto o Guarani tem um jejum de apenas 2 jogos sem vencer. Como mandante em 2022, o Guarani tem 43% de aproveitamento e o Brusque como visitante tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Guarani, 37% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Brusque. Isso porque o Guarani venceu apenas 3 das últimas 21 partidas pelo Brasileirão Série B. E o Guarani saiu derrotado nos últimos 2 duelos contra o Brusque. Já o Bruscão venceu apenas 2 das 10 partidas como visitante até agora neste Brasileirão Série B. E o time catarinense jamais venceu como visitante a equipe do Guarani na história do duelo. Jogo 10, Fluminense e Red Bull Bragantino. Domingo, 4 da tarde, no Raulino de Oliveira, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O tricolor carioca é o terceiro com 31 pontos e o Red Bull é o oitavo com 27 pontos. Na rodada passada, disputada neste meio de semana, o Fluminense bateu o Goiás fora de casa por 3-2 e o Toro Louco venceu o Fortaleza em Bragança Paulista por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz acumulou 4 vitórias e um empate, enquanto o Red Bull Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 71% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino, como visitante, tem apenas 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 60% de chances de vitória para o Fluminense, 26% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Fluminense acumula 4 vitórias consecutivas como mandante por todas as competições. Além disso, o Fluminense jamais foi derrotado como mandante pelo Red Bull Bragantino em toda a história do duelo. Isso não conta a época do Clube Atlético Bragantino, que foi comprado pela Red Bull. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 das 8 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Toro Louco venceu apenas 2 dos 6 duelos contra o Fluminense em toda a história. Jogo 11, Juventude e Ceará. Domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Juventude é o lanterna do Brasileirão Série A com 13 pontos ganhos e o Ceará é o 11º com 24 pontos, ensaiando uma reação. Na rodada passada, o Juventude perdeu para o Flamengo de goleada 4-0 e o Ceará, pelo placar mínimo, venceu o Avaí 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu apenas 3 empates e 2 derrotas, vem de um longo jejum de vitórias, enquanto o Ceará vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Vozão vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Juventude tem 33% de aproveitamento e o Ceará, como visitante, tem 65% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Juventude, 37% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Ceará.
Isso porque o Juventude venceu apenas uma das 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. O Juventude jamais foi derrotado em casa em duelos contra o Ceará. Já o Vozão venceu apenas 3 das 9 partidas que fez como visitante até agora nesta Série A e venceu apenas 3 dos 8 duelos contra o Juventude em toda a história. Jogo 12, Palmeiras e Internacional. Domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder com 30 pontos ganhos e o Internacional é o sexto com 30 pontos ganhos. A gente vai corrigir aí a pontuação do Palmeiras, porque na verdade o Palmeiras tem mais pontos, obviamente. Na rodada passada, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 1-0, isso no final de semana, porque nesta quinta-feira completa a rodada visitando o América Mineiro. Por outro lado, o Internacional vem de um empate com o São Paulo em 3-3 em jogo disputado neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, conseguiu, no retrospecto, 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Internacional, do técnico Mano Menezes, vem de 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de uma invencibilidade. Como mandante na temporada, o Palmeiras acumula 86% de aproveitamento, é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro em 2022, enquanto o Internacional, como visitante, tem 48% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 50% de chances de vitória para o Palmeiras, 27% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Internacional. O Palmeiras sofreu apenas 2 derrotas nas 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Olha que curioso, o Palmeiras só sofreu 2 derrotas em casa neste ano e as 2 foram no Campeonato Brasileiro Série A. Além disso, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 9 duelos como mandante, enfrentando o Internacional. Já o Colorado sofreu apenas uma derrota nas 9 partidas que fez como visitante até agora nesta Série A, e o Internacional, ainda por cima, venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras. Jogo 13, Atlético Goianiense e América Mineiro. Domingo, 6 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 18º com 17 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e o América Mineiro faz companhia lá no Z4, é o 17º com 18 pontos. Na rodada disputada neste meio de semana, o Atlético Goianiense foi derrotado fora de casa pelo Atlético por 4-1 em Curitiba, enquanto o América Mineiro jogou pela última vez no final de semana. Foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3-0 em casa e nesta quinta-feira recebe o Palmeiras na Arena Independência, fechando a rodada 18. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorginho conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Já o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense acumula 61% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos saber o porquê, né? O Atlético Goianiense venceu apenas 3 das 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Dragão defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante contra o América Mineiro. Já o Coelho acumula um jejum de 5 partidas, sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série A, e o América Mineiro venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Goianiense. Jogo 14, Fortaleza e Santos.
Domingo, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 19º com 14 pontos, dentro da zona de rebaixamento e com uma campanha decepcionante, enquanto o Santos é o 9º colocado com 25 pontos. As duas equipes já entraram em campo neste meio de semana. O Fortaleza perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1 e o Santos venceu o Botafogo na Vila Belmiro por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Enquanto o Peixe, que agora será comandado pelo técnico Lisca Doido, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 61% de aproveitamento e o Santos, como visitante, tem apenas 33% de aproveitamento. Por isso, o equilíbrio: 35% de chances de vitória para o Fortaleza, 58% de chances de empate e 7% de chances de vitória para o Santos. O Fortaleza venceu apenas uma das 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Santos. Já o Santos venceu apenas uma das 9 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, um baixíssimo aproveitamento, e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza. Muito bem, já analisamos todos os 14 jogos e vamos repassar para você a programação do concurso 1009 da Loteca, repetindo o prêmio R$500 mil, mais conhecido como R$500 mil. Jogo 1, Atlético Mineiro e Corinthians. Jogo 2, Cruzeiro e Bahia. Jogo 3, São Paulo e Goiás. Jogo 4, Náutico e Londrina. Jogo 5, Ituano e Chapecoense. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Jogo 7, Botafogo e Atlético. Jogo 8, Avaí e Flamengo. Jogo 9, Guarani e Brusque. Jogo 10, Fluminense e Red Bull Bragantino. Jogo 11, Juventude e Ceará. Jogo 12, Palmeiras e Internacional. Jogo 13, Atlético Goianiense e América Mineiro. E jogo 14, Fortaleza e Santos. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço mínimo das apostas feitas nas casas lotéricas custa R$3. O preço mínimo da aposta feita nos canais online, ou seja, site ou aplicativo das Loterias Caixa, custa R$30. Isso porque você precisa usar cartão de crédito. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, faturar esse prêmio de R$500 mil. Lembrando que se mais de uma pessoa gabaritar o concurso, mais de uma aposta gabaritar o concurso, aí o prêmio será dividido igualmente. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência, também pela sua participação no YouTube, no Facebook, e o nosso programa volta na quinta-feira que vem, às 7 da noite, este mesmo canal aqui no som da Antena Esportiva. E eu convido você a acompanhar as nossas jornadas antenadas neste final de semana. No sábado começa o mata-mata da Série D para a Portuguesa da Ilha do Governador, que vai receber o Aimoré no Luso Brasileiro. A partir das 3 da tarde a bola rola, mas aqui na Antena você sabe, meia hora antes tem o nosso super pré-jogo. E na segunda-feira tem Volta Redonda e Ipiranga pela Série C do Brasileirão. Jogo que começa às 8h30 da noite e você vai curtir aqui no som da Antena Esportiva, sempre de olho nos times de menor investimento do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie se você souber
ligue para o telefone 180 sem hesitar, porque a violência contra a mulher também é um problema nosso, tá certo? Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.